Paz e bem, minha irmã, meu irmão do Brasil, que está acompanhando com atenção o que nós estamos fazendo aqui com essa CPI, né? Uma CPI que tem uma vertente forte para cair no palanque político para 2022. Nós estamos tentando evitar, porque isso é desumano, isso é uma covardia com o povo brasileiro que sofre as consequências da pandemia, não apenas na saúde, mas também na questão da economia e com fome. Então, a gente está querendo fazer o mais justo e independente, isento possível. Já começamos com equívoco, a partir de um relator que tem conflito de interesse, né? Tentei ser presidente com esse objetivo, mas não consegui, mas estou lutando para que a gente equilibre essa CPI, né? Então, a gente tem percebido um discurso perigoso, né? De dizendo que o despacho do presidente do Senado Federal só deve ter o foco na questão do governo federal, porque as verbas para estados e municípios teria que ter a participação de algum agente federal, e não é isso absolutamente que se trata dos requerimentos aprovados, inclusive o meu requerimento, que foi apensado e que nós temos a maioria do Senado, 45 senadores. O TCU, que é um órgão auxiliar aqui do Poder Legislativo, está aí para mostrar que os estados e municípios precisam ser rastreados, sim, né? Inclusive é uma função, essas verbas, saber exatamente como foram aplicadas. Então, por que a CPI não pode fazer isso? É importante que você fique atento com alguma manobra que vise blindar gestores públicos, sejam governadores, sejam prefeitos. Eu acho que a gente precisa buscar toda a verdade, senão essa CPI fica desmoralizada e cai no descrédito de vez perante a população. Então, é muito importante a sua participação com relação a isso. Nós continuamos aqui no Senado fazendo as oitivas, desde o início da semana temos feito, né? Ouvimos o ex-ministro Mandetta, que apesar de algumas contradições, e quem nos segue nas redes sociais viu isso claramente, coloquei na íntegra, mas trouxe informações importantes para a CPI, mesmo ele tendo um viés político muito forte, já que é pré-candidato para 2022, o que acaba contaminando um pouco o depoimento, como no caso do carnaval do ano passado, né? Por que ele não recomendou que o Brasil não fizesse carnaval, tendo em vista que a OMS já tinha alertado o Brasil a pedido do próprio país? A gente tinha mandado um comunicado para a OMS perguntando se era pandemia, e a OMS respondeu 20 dias depois dizendo que era. Isso um mês antes do carnaval. Por que não se tomou essa posição, né? Então é muito importante que a gente fique atento a tudo isso. O ministro Tais também, o ex-ministro, que passou pouco tempo no governo, mas trouxe informações importantes, e eu acredito que a gente precisa analisar com muito cuidado tudo isso, sem pré-julgamentos, como alguns colegas têm feito, dizendo quem já é culpado, quem é inocente. Começamos agora, e antes de começar já estavam falando isso, e com muita responsabilidade para que não se faça palanque político em cima de 410 mil mortos, né? O que seria uma desumanidade e uma covardia. Então, é fundamental que a guerra que a gente vive aqui não é entre os homens, né? Absolutamente nada pessoal com ninguém, mas é uma guerra espiritual, né? A gente sabe disso. E é importante que você, além de estar agindo, se manifestando nas redes, com respeito aos parlamentares, mas colocando o seu ponto de vista, também ore, né? Independente da religião que você que é o Brasil. Nós precisamos defender o Brasil. E a verdade, a gente tem que olhar para o governo federal, eventuais erros e omissões, né? E também para as centenas de bilhões de reais que foram para estados e municípios. Não tem como se fazer alguma coisa, uma interpretação de um despacho do presidente, como estão colocando, para não olhar isso. Isso não vai pegar bem, né? Isso pode realmente dar um problema de total descrédito num momento como esse, né? Uma CPI que a gente está fazendo e querer, de alguma forma, livrar alguém. Eu não faço jogo de governo federal, eu não faço jogo de oposição.
Nós somos Brasil aqui e é um momento que a gente precisa realmente ter responsabilidade com o país, fazendo uma CPI técnica. Por isso as perguntas que eu tenho feito são perguntas que observam tanto eventuais problemas no governo federal, como também de estados e municípios, dessas verbas que a gente sabe, dinheiro não faltou e escândalo também não faltaram, né? Se a gente pegar as operações da Polícia Federal que eu coloquei no meu requerimento de CPI, está muito claro com relação aos fatos determinados. Conto com a sua colaboração, um grande abraço, continuamos juntos aqui combatendo o bom combate. Muita paz para você e sua família.